Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha aí, estamos chegando já nas semanazinhas aí pré-vestibulares, né? Pré-ENEM. E é importantíssimo que você hoje assista essa aula e entenda o que é um polímero. Exatamente. Todo mundo já tem uma grande ideia do que é um polímero, porque já estudou em biologia. E estudou em biologia o quê? Em biologia estudou proteína. Então vamos fazer então agora juntos uma introdução aos polímeros. Vamos lá, bem detalhadamente. Então, pessoal, o que é um polímero? Polímero é uma grande molécula, é uma macromolécula que é formada por unidades que se repetem. Essas unidades que se repetem, você tem como nome de monômero. Então, vê bem, vamos fazer um pequeno exercício. Olhe ao redor agora aqui de onde você está. Tá bem? Olha bem. E pensa assim, quantos polímeros existem nesse ambiente que eu estou? Exatamente. Provavelmente, alguns de vocês devem ter falado aí, plástico. Exatamente. Mas aí eu pergunto, quantos tipos de plástico existem? Por exemplo, a tua caneta, outra, a garrafa d'água, outro, a mochila, outra, o tênis, outra, a sola do tênis, outra aí, ó, a roupa que alguém deve estar usando, o revestimento do fio elétrico, a borracha que tu está apagando. Pessoal, a gente está lotado de polímero por todo canto. Nosso DNA, exatamente, nosso DNA é um polímero. As proteínas, como eu acabei de falar no início da nossa aula, é um polímero. Então, essa é uma das ideias que eu tenho para falar para vocês. Polímero é uma grande molécula formada por unidades que se repetem, que são os monômeros. Então, pessoal, polímero está ao nosso redor. Polímero faz parte de tudo da vida. Não são simplesmente várias moléculas grudadas uma das outras, tá? Estamos falando de uma macromolécula formada por muitas e muitas e milhares de unidades ligadas geralmente de forma covalente. Então, o monômero, ele junto forma o polímero. O monômero é a matéria-prima, né, dos polímeros. Então, vamos lá. Eu queria falar primeiro de um polímero bem famoso. Vamos lá? Vem comigo para a gente conhecê-lo. Olha que bonitinho. Olha. Vê que bom. Olha que legal. Vê que legal. O polímero, ele está dentro do objeto de conhecimento e da habilidade, né, do nossos vestibulares. Então é importantíssimo que a gente fique ligado com o contexto do polímero. Polímero, eu acabei de falar, são grandes moléculas, macromoléculas, que se formam por unidades que se repetem, que são os monômeros. Então aqui, ó, o eteno é o monômero, quando ele se junta, ele é o polietileno. Note que o eteno tem dupla e o etileno não tem. Então, isso é uma reação de adição. Então, já podemos imaginar que existem os polímeros de quê? De adição. Então, vê bem, o eteno, outro detalhe, viu? O eteno, que é chamado de etileno, né? Ele é um gás e ele forma o plástico, que é o quê? Um sólido. Pessoal, como é que isso acontece, tá? Então, não adianta a gente imaginar o que é o elemento que está formando. Quando tem a química, a beleza da química é essa, é que quando você forma o produto formado, ele é diferente do reagente que ali tinha sido usado. E aí você vai lembrar de um detalhe fundamental, é que os polímeros, o plástico, por exemplo, que é sólido,
não é? Ele veio de uma reação química, tá? Formação de polímero é uma reação química. Então, polietileno, que é o plástico, ele está vivo em todos os momentos da nossa existência. Para onde a gente olha, tem o quê? Tem plástico. Então, isso aqui é super importante da gente lembrar que não dá para a gente hoje em dia imaginar uma vida sem, por exemplo, ter plástico. Não dá, tá? Ah, Google, então vai ser poluente sempre? Não. A gente vai ter que reaprender formas de utilizar e outros tipos de plástico, mas não vai eliminar plástico, não. Não adianta. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar dos polímeros naturais, aqueles que vêm da natureza, né? Então, eles são derivados de plantas e de animais, látex, algodão, proteína, polissacarídeo. Então, esses são os polímeros naturais. Já os polímeros sintéticos são os produzidos em laboratório. Exatamente. Então, você vai ter o polietileno, tá? O polietileno tereftalato, que é a garrafa PET. Você vai ter o polipropileno, que é o plástico do biquinho da caneta. Você vai ter o policloreto de vinila, que é o PVC, que faz cano. Você vai ter PVA, que faz tinta, poliacetato de vinila. Você vai ter o Teflon, que é o tetafluetileno. Então, são vários tipos de polímeros formados por monômeros. Então, o primeiro que a gente vai ver é de adição. Aí vem cá. O que é uma reação de adição? Adição é quando eu tenho, geralmente, né, um composto insaturado, junta, forma o quê? Forma um composto saturado. Então, insaturado, saturado. Insaturado, saturado. Insaturado, saturado. Ou às vezes tem tripla, vira dupla, continua insaturado, mas tem menos insaturações. Então, isso é um polímero de adição. Reação de adição. Legal? Lembra? Aquela mesma do óleo mais hidrogênio dando gordura. Então, polímero de adição. Bora ver. Olha aí. Então, ó, aqui você vai ter o polipropileno, tá? Onde eu tenho a met, et e prop, né? Ou então, aqui desse composto, pressão, temperatura e catalisador, formou um composto saturado. Então, polipropileno, formado a partir do propileno, numa reação de adição. Ó. A dupla sumiu. Tá vendo? Google, o que é polipropileno? É aquele plástico mais duro, o plástico do para-choque do carro, tá? Do fiozinho que forma para embalar que ninguém usa mais, né? Saco de pão, saco de qualquer coisa. Então, isso é um conhecidíssimo também. PVC, policloreto de vinila. Então, aqui, ó, você vai ter o cloro com vinil, pressão, temperatura e catalisador, que é uma adição. Aí, ó, dá o policloreto de vinila, que ele é saturado. Google é ramificado? Não, porque ramificação tem que ser carbono, né? Então, aqui, ó, ele forma PVC, exatamente. Olha, esse é muito conhecido. Poliestireno. Tá olhando aqui? Exatamente. Poliestireno é o que a gente conhece com o nome de isopor. Isopor é a marca, tá? Então aqui, ó, vinil benzeno, vinil benzeno, vinil benzeno. Porque o nome do radical do eteno é vinil, né? E aqui é o benzeno. Aí, ó, vinil benzeno ou estireno. Então, estireno forma o poliestireno, que ele é praticamente A, tá? Ele é praticamente A. Ele tem de 90% a 99% de A, para ele poder inflar e virar o isopor, que é um isolante térmico, isolante elétrico, isolante acústico, super importante, tá? Então, é bem conhecido. Outro de adição, PVA, poliacetato de vinila. PVA é o que, pessoal? Exatamente. PVA é praticamente tinta. Tinta de pintar parede.
Então, Guga, então quer dizer que PVA é cal. Não, PVA não é cal, não. Cal é outra história, é óxido de cálcio. PVA é tinta látex, tá? Aquelas tintas, tinta é coral. Então aqui, ó, lá vem para cá, ó, PVA. Então, pessoal, só um detalhezinho aqui, né? Então, ó, PVA, forma tinta e também forma goma de mascar. Oxi, então pode comer tinta, não é bem assim, né? É aquilo que a gente já falou na química. A transformação química faz com que substâncias sejam diferentes, né? Mas PVA tanto forma tinta como forma goma de lascar. Outra importantíssima é o Teflon. Teflon, aí, tetrafluetileno, apolar. Teflon, que faz panela tal. Só que o Teflon tem um problema, viu? Ele é muito poluente. Muito, muito, muito poluente. Muito poluente. Pessoal, tem um filme chamado Preço da Verdade, que é um filme real, né? Um filme baseado em fatos reais, que fala exatamente sobre o desastre do Teflon numa pequena cidade onde a Dupont jogou o resto do Teflon no córrego local. Foi bronca, viu? Dá uma olhadinha aqui, a mostrar aqui para vocês, tá, meu povo? Vamos ver se vai. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains. Hi, Grammars. What are you doing here? Your grandma tells me her grandson's some fancy environment lawyer down in Cincinnati. I am a corporate defense attorney. So? I defend chemical companies. Well, now you can defend me. How many did you lose? 190. 190 cows. You tell me nothing's wrong here. It's a small matter for a family friend. Help a guy who needs it. The farmer or you? That's chemicals, I'm telling you. I'm seeing documents I don't understand. They're hiding something. That chemical. What if you drank it? Drink it. It's like saying, what if I swallowed a tire? What if whatever's killing those cows is in the drinking water? At DuPont, better living through chemistry. It's our DNA. You need to tell me what in the hell's going on. DuPont is knowingly poisoning 70,000 local residents for the last 40 years. You knew, still you did nothing. You want to flush your career down the toilet for some cowhand? You want to take everything that you know and turn it against an iconic American company, like an informant. Isn't that right? Isn't that right? Isn't that right? Yes. They have all the money, all the firepower, and they'll use it. I know. I was one of them. Our government is captive to DuPont. They're trying to force you to make me stop. He was willing to risk his job, his family, for a stranger who needed his help. The system is rigged. They want us to think it'll protect us. We protect us. We do. Pessoal, a icônica cultura. Vamos embora assistir esse filme que vale muito a pena, viu? Você vai ver, né, o quanto isso foi maléfico. E ainda bem que teve esse advogado aí que foi contra o sistema, né? Muitos perdem, mas esse ganhou. Aliás, quase todos perdem. Então aqui, ó. Agora a borracha natural, né? A borracha natural que vem da seringueira é um polímero natural, obviamente, e vem da seringueira. Lembrando que isso é um alcadieno, tá? Ou alcapolieno. É o isopreno, que é o metilbutadieno. Então, a gente tem tubos, sola de sapato, elásticos, bandas, né? Pneumáticos, são substâncias. Aí veja, antes da gente ir para o copolímero, eu queria falar
que a gente conversou um pouco sobre possibilidades. Existe um plástico, o plástico normal, ele vem do petróleo. Muito bem. Então, como ele vem do petróleo, ele tem uma cadeia, não é, que é extremamente poluente. Só que existe uma saída para isso, que é o plástico verde, tá? Aí, cuidado, tá? Vou falar de uma coisa que vocês vão entender. Plástico verde, ele vem de uma planta. Por exemplo, pode vir da cana-de-açúcar, que aí vai dar a sacarose, não é? C12H22O11, que aí vai quebrar por hidrólise, né? Por uma hidrólise, e vai dar o que, pessoal? Aí vai dar glicose, que é... Aí a glicose vai sofrer fermentação. Fermentação é a quebra da glicose, também chamada de anaerobiose. Aí a fermentação vai dar CO2, fermentare, e C2H6O, conhecido como etanol, que vai, em meio ácido, desidratar. Quando ele desidrata, ele dá origem ao que, meu povo? A uma molécula de água e uma molécula de eteno. Aí o eteno polimeriza e forma o polietileno, que é o plástico verde. Mas aí, veja, guarde essa informação que eu estou dizendo. Tirou o print, né? Guarde essa informação que eu estou dizendo. Guarde essa informação que eu estou dizendo. Plástico verde não é... Preste atenção. Plástico verde não é biodegradável. A gente vai dizer, pô, tanto trabalho e o negócio nem biodegradável é, mas, pessoal, mas ele elimina a cadeia, tá? De todos o quê? Todos os derivados do petróleo que são altamente poluentes. Então, ele vem de uma fonte renovável. É importante isso, entendeu? Então, o plástico verde, ele não é biodegradável, mas ele é importante. Aí você pergunta para mim, Guga, e tem plástico biodegradável? Tem plástico biodegradável? Tem, pessoal, tem. Só que ainda é muito caro e comercialmente ele ainda não está muito difundido, tá? Então, o plástico biodegradável, ele ainda sob determinadas condições, né? Ele é degradado em biomassa, liberando CO2, água, tal. Só que ele é chamado de PLA, ácido polilático. Ácido polilático. Então, ele é produzido a partir de uma matéria-prima renovável, tá certo? Como açúcar do milho, tal. Então, veja, o polilático é diferente do polietileno verde. O polietileno verde não é plástico biodegradável, certo? Então, vamos continuar, que é importantíssimo esse assunto que a gente está vendo hoje, tá? Tem muito a ver com o meio ambiente e tal, então é realmente importante. Guga, e o que é um copolímero? Copolímero é quando um polímero vem de mais de um monômero diferente, tá? Então, ele vem de monômeros diferentes entre si.
A borracha, por exemplo, estou muito gripado, desculpa a voz, tá? A borracha, por exemplo, ela pode ser natural, mas hoje em dia o que se usa mais não é a borracha natural, é a borracha o quê? Sintética, a buna, tá? Que vem, por exemplo, que é chamada de acrilonitrila, né? Que vem de 2 monômeros diferentes. Então, quando a gente fala de buna, ela vem do butadieno, tá? Na presença de quem? De um catalisador, que é o sódio. Vê que interessante. Então, você tem aí uma borracha sintética, semelhante à borracha normal. Outro é a borracha chamada baquelite, que dá origem a, por exemplo, a fórmica, que dá origem à capa do ar-condicionado, a material assim, ó. Então, a baquelite, ele é um polímero que vem do metanal com fenol, tá? Então, a baquelite, quando é finamente dividida, ela dá origem ao que a gente conhece como fórmica. Poliéster, camisa, ó, pessoal. As camisas vêm de quê? Se é um poliéster, éster vem de quem? Ácido mais álcool, dando éster e liberando água. Então, ácido tereftálico e etileno glicol. Aí forma o poliéster. Vê bem, lembra um detalhe fundamental. Quando falar na prova de nylon é uma poliamida. Amida. Então, ela vem de quem? Ela vem do ácido e da amina. Então, ela tem um papo de nylon 66. 66. O que é nylon 66? É porque ele vem de um ácido com 6 carbonos e de uma amina com 6 carbonos. Ele vem do ácido hexanodioico e da hexanodiamina. Hexanodioico 6, hexanodiamina 6. Então, é o nylon 66, certo? Nylon 66. Então, aqui, ó, a gente vai ter o nylon 66, quando ele vem do ácido e da amina. Olha aqui. 6 carbonos de um lado, 6 do outro. De amina e de ácido. Então, ó, nylon 66. Tá? Por que 66? Porque vem do ácido com 6 carbonos e vem da amina com 6 carbonos. Guga, tem mais algum? Pô, tem, né? Tem muitos ainda. Olha aí, ó. Colete à prova de bala. Kevlar. É uma aramida, tá? Ela é super resistente, ó. Kevlar tem um grupamento amida, tá vendo? Então, amida aromática. Então, você vai ter roupa contra incêndio, colete à prova de bala, tá? Tudo que é mais para resistência. Policarbonato, olha aí. É um... Desculpa. Peraí que eu tenho que dar um pause aqui, que eu engasguei. Voltei, pessoal. Vamos lá. Ó, então aqui, ó. Policarbonato. Ele é transparente, tem resistência. Ele é usado em vidro de janela de avião, aqueles tetos de garagem, né, que são transparentes, tal. É um policarbonato. E aí a gente pergunta assim, pô, eu vou ter que decorar isso. Não, mas vai ter que saber o que é. Aqui, ó. Resina epóxi, tá? Bisfenol. Pô, pessoal, bisfenol é extremamente perigoso. Me fala aí, Guga, sobre o bisfenol. Bisfenol, já ouvi falar disso. Olha, o bisfenol, ele é chamado de bisfenol A, ou BPA, tá? Ele é, pessoal, ele era muito usado para fazer uma madeirazinha de criança, tá? Então, ele vem bisfenol de ter mais de um anel, né? Ele é fabricado nessa resina epóxi, mas ele é cancerígeno, tá? Ele é importante que ele não é um veneno instantâneo, tá? Mas ele faz mal, ele aos poucos ele vai entrando no organismo e ele pode criar problemas sérios,
principalmente para quem é jovem e para quem é muito jovem, né, criança, ou para quem é muito velho. Então, é um problema sério. Aqui, ó, poliuretanas. Poliuretanas, vocês já devem ter ouvido falar, que é espuma, né? Teve aquele acidente horrível na Boate 15, há muitos anos atrás, morreram muitas pessoas, exatamente por culpa desse CN aí, né? Que ele libera ácido cianídrico ou cianeto de hidrogênio, no caso, que é extremamente venenoso. Então, pessoal, polímero, ele pode ser linear, que é chamado de termoplástico, pode ser moldado quando você aquecer ele, tá? E mais conhecido é polietileno e tal. Agora, também tem os polietilenos mais flexíveis, né? Por exemplo, plástico de cadeia normal, ele é duro. O plástico de cadeia ramificada, ele é mole. Isso é interessante da gente perceber. Outro detalhe importante nos polímeros é lembrar que, se ele tiver estrutura tridimensional, ele tende a ser termofixo. Ele, no calor, ele quebra. Por exemplo, borracha dura, baquelite. Então, eles não podem ser moldados. Então, lembre-se, todo polímero vai ter efeito maléfico, mas também vai ter um efeito benéfico. Lembrando, por exemplo, que o plástico, ele, hoje em dia, a gente tem a ilha de lixo do Pacífico, o que não é brincadeira, né, pessoal? Já imaginou? Você tem uma ilha de lixo no Pacífico só de plástico. Só de plástico. Guga, e como é que isso cai em prova? Das diversas maneiras. Vamos ver algumas dessas diversas maneiras. Veja. Aqui, ó. Assinale a opção que apresenta a fórmula molecular do polímero que pode conduzir corrente elétrica. Pronto. Essa questão é do ITA, não vai cair nunca no Enem. Vai. No Enem caiu uma semelhante. Pessoal, polímeros que conduzem corrente elétrica são polímeros que têm duplas conjugadas, tá? Quando ele tem duplas conjugadas, eles tendem a conduzir corrente elétrica. Então, apresentam duplas conjugadas. Mas, Guga, aqui ele só botou uma dupla. Não, ele botou várias. Aí onde está o distrator da questão. N quer dizer que isso se repete várias, N vezes. Então, dupla simples, dupla simples. E assim vai. Então, isso é que a gente chama de dupla conjugada. Vê que questão legal? Então, lembrar, pegou uma prova. Quando é que eu sei que um polímero conduz corrente elétrica? Quando ele tem duplas conjugadas. Na prova do Enem, ele botou assim, ó. Aí botou. Ele foi bem legalzinho, né? Botou dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Aí matou logo, você matava rápido. Mas lembre, polímero condutor é aquele que tem alternância entre duplas e simples. Olha aí, ele pergunta, a baquelite ainda é bastante utilizada em utensílios domésticos e materiais elétricos. É polímero de condensação formado pela reação de fenol com formaldeído, ocorrendo a eliminação de uma substância composta. O produto da eliminação indicado na equação acima é, pronto, essa questão, embora não seja do Enem, ela é muito Enem, porque ele dá a molécula e você vai notar, ele perdeu o quê? Perdeu O, não é isso? Perdeu mais alguma coisa? Aqui, ó, 2 hidrogênios, aqui, ó, continua o estudo de um fenol de um lado, o fenol do outro, só que aqui tinha um hidrogênio, que entrou um carbono, aqui tinha outro. Concorda? Um hidrogênio, outro hidrogênio. Entrou no lugar o carbono que perdeu o O. 2 ligações, aí uma para cá, uma para cá. Então saiu 2 hidrogênios e saiu O. Então ele perde o quê? Água. Aí. Na molécula perdeu a água e, ó, é o que ele perguntou. Então, cuidado. Reação orgânica no Enem vem muito com polímero. E eu te pergunto, não precisa botar a reação enorme, ele não vai fazer mais isso. Ele bota um composto e diz a tua, te vira aí, isso é qual é a reação que tem aí? E aí você tem que se desdobrar. Não é legal? Mais ou menos, né? Valeu, pessoal. Vejo. Tamo junto. Ó, se você quiser fazer mais questões, assista a aula do Enemzão desse mesmo assunto. Tá bom? Que eu vou fazer muitas questões lá.
Aí você soma com essa aula daqui. Beijo.